Boa noite, Rose, Marília, Salete, Thiago, Andressa. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Oi, Kênia. Vamos lá, minha gente. Hoje a live tá pancada. Não é por nada não, mas tá pesado. Tá climão, mas é bom. Mas vai dar certo. Raema, Nádia, bem-vindas. Juventude Batista, bem-vindo. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. O tema da live de hoje, para quem tá chegando e ainda não viu nos stories, é: quem é você diante da morte? Pergunta pesada, né? Pergunta necessária. Mas calma, que aos poucos a gente vai entender o que é que eu quero dizer com essa pergunta, tá? Eita, fale não, Andressa. Mulher, não deu tempo nem de jantar. Tá minha família todinha ali na cozinha comendo cuscuz, não é nem cuscuz, quer dizer, é macaxeira. E eu aqui fazendo a live, mas depois eu janto. Então, pessoal, vamos lá. Como, Andressa? Certo. Aline, para quem tá chegando, certo? A live de hoje tem como tema: quem é você diante da morte? Ok? Vamos lá, que o assunto é sério e vamos começar, tá? Tá todo mundo ouvindo direitinho, vendo direitinho. Então, primeira coisa, tá? A live de hoje, ela é diferente de todas as outras que a gente já teve, tá? Essa live é uma live que eu já estava querendo fazer há um bom tempo. Já planejava que a nossa live fosse, a última dessa sessão, fosse sobre morte. E essa live ela é muito existencial. Então, assim, vai chamar todos nós para uma reflexão necessária, tá? Nessa vida que a gente tá levando, nós temos que nos fazer essa pergunta uma hora ou outra. Então, para quem não fez essa pergunta, vamos, né, partir dela. E para quem já fez, vamos refazê-la, tá ok? Só um momento, pessoal, que a minha gata tá aqui atrás e ela tá empurrando. Só um momento, por favor, assistente de palco, ajude aqui, que não tá dando certo. É isso aí, live da vida real, né? Live da life. Vamos lá. Fizemos essa pergunta, tá? Quem você é diante da morte? Eu quero que a gente comece pensando num cenário, tá? Numa imagem. Então, prestem atenção no que eu vou pedir para vocês pensarem agora, que é muito importante, ok? Que vocês entrem nesse cenário para que a gente possa seguir por essa live. Então, o cenário é o seguinte: no seu último dia aqui na Terra, a pessoa que você se tornou irá encontrar a pessoa que você deveria ter se tornado, tá? Vou repetir. No seu último dia aqui nesse mundo, a pessoa que você se tornou vai encontrar a pessoa que você deveria ter se tornado. Imaginem a cena, certo? Imaginem que vocês estão vivendo essa cena agora. Quem vocês são hoje se encontrou diante da morte, do seu último dia, do seu último segundo, com aquela pessoa que você deveria ter sido, tá? Guarda essa imagem, que a gente vai trabalhar em cima dela hoje, ok? Duas coisas que essa imagem me traz e que deve estar bem claro na mente de vocês. Primeira coisa, ela escancara a verdade última da nossa vida. Todos nós vamos morrer. É um fato, tá? A gente até esquece
mas é a maior verdade que nos espera. Segunda coisa, todos nós já estamos morrendo, né? Não se enganem, a morte ela não acontece só no último segundo. A morte está acontecendo. Então, são duas coisas que a gente tem com essa imagem. Começamos a live. Outra coisa que eu vou jogar para vocês e vocês vão segurar, tá? Quando nós imaginamos essa cena, ok? O que é que vem? O que é que vem de forte sobre esse encontro com quem a gente é e com quem a gente deveria ser? O que vem é a nossa biografia, tá? Então, quando esse encontro acontece, ele é um encontro narrativo. Não é só apenas um encontro presencial, não é apenas um encontro olho nos olhos, cara a cara, é um encontro narrativo. Imaginem que isso acontece em segundos. Em segundos, a sua história ela é contada. Em segundos. Não importa quantos anos vocês viveram. Em segundos, ela é contada, né? E como é que você vai contar essa história e que história você vai contar, tá? Segura. E aí, vamos agora entrar na logoterapia, tá? Bom, pessoal, tem uma parte da logoterapia que eu não consigo não pensar em morte e não lembrar, né? Frankl, ele fala sobre a tese do otimismo trágico, ok? E o que é essa tese do otimismo trágico, né? Olhando assim esse nome, otimismo e trágico numa mesma frase, mas faz sentido, tá? Para Frankl, nós vivemos esse otimismo trágico quando nós conseguimos permanecer otimistas apesar da tríade trágica. Qual é a tríade trágica para Frankl? Dor, culpa e morte. A gente vai passar pela dor e passar pela culpa, mas o nosso foco aqui é a morte, tá? Então, quando a gente consegue manter o otimismo, não é um otimismo cego, tá? Manter um otimismo diante dessa tríade trágica, dor, culpa e morte, nós estamos vivendo o que Frankl chama de tese do otimismo trágico. E aí, pegando a dor, a culpa e a morte, o que o Frankl nos diz diante de cada aspecto desse, tá? A dor, né? A dor, o sofrimento. A dor, pessoal, todas as três são convites. São convites da vida a nós, tá? Esse primeiro convite, chamado dor, é um convite a nós transformarmos o sofrimento numa conquista ou realização humana. Nós podemos dar vários exemplos. Vamos pensar numa pessoa com câncer. Tá? É uma batalha muito grande, mas ela pode tirar desse sofrimento uma lição. E essa lição, né, mesmo que ela vença ou não o câncer, é uma lição que pode inspirar pessoas, né? A forma como ela decide viver, olhar para esse sofrimento, para essa dor, pode transformar a ela e aos outros, ok? A culpa, né? O segundo elemento da tríade trágica, a culpa. Qual é o convite que a culpa nos faz diante da vida? A culpa é uma grande oportunidade para que a gente possa mudar a nós mesmos para melhor. A culpa não é para a gente ficar nos chicoteando, né? A culpa é para que a gente melhore, para que a gente busque a nossa melhor versão, para que a gente possa usar isso para melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, seja lá quem você for, o que você fizer, qual o papel social que você tiver, mãe, filho, irmão, enfim. Não importa. Importa que aquela pessoa que você feriu ou que você acabou ferindo sem querer pode te gerar uma culpa e você pode tirar dessa culpa
essa oportunidade de ser alguém melhor. E a morte é o nosso terceiro convite, que é o foco dessa live. O que é que a vida te convida quando se trata da morte? Né? Não tem como falar de morte, não falar de vida, e falar de vida e não falar de morte. Né? São indissociáveis, tá? A morte, ela escancara a transitoriedade da nossa vida, né? A morte, ela é um letreiro luminoso em neon dizendo: bichinha, bichinho, teu tempo tá contando, cara. Ó, a ampulheta, aqui na ampulheta da vida, a areia só desce. A areia não sobe, não. Quando acabar, a gente não vira ampulheta, não. Na vida real, não, tá? Então, a morte, ela escancara a transitoriedade da vida. E o que isso tem a nos dizer, a nos ensinar? Qual é o convite da morte? A morte nos convida a termos ações responsáveis, a sermos responsáveis pela vida que nós temos, pela vida que nós levamos. Então, recapitulando, tá? Em relação à dor, é um convite para transformarmos o sofrimento numa conquista ou realização humana. Segundo, a culpa é um convite a nós mudarmos, melhorarmos enquanto pessoa. Terceiro, a morte é um convite para que nós tenhamos ações responsáveis, para que nós sejamos responsáveis e autorresponsáveis pela nossa vida. E isso inclui a vida dos outros, né? Não que nós sejamos responsáveis diretamente pela vida do outro. Há uma relação mais direta entre pais e filhos, mas nós temos essa responsabilidade diante da vida, né? A vida, ela nos chama para a responsabilidade. Pronto, lembraram daquela primeira imagem que eu disse no início da live, né? Que no último dia da vida de vocês, vocês vão se encontrar, quem vocês são, vão se encontrar com a pessoa que vocês deveriam ter sido, tá? Ok. Agora a gente vai para a segunda situação, tá? Você tá nessa cena, segundo ato da cena. Diante da sua morte. Essa pergunta é muito séria, tá, gente? Diante da morte de vocês, vocês continuam vivendo como estão vivendo ou mudam? Diante da morte, diante dessa pessoa que você deveria ter sido, você continua a viver a vida que você está vivendo ou você decide mudar? Então, guarda mais uma vez isso contigo, que agora a gente vai para outro momento da live, tá? Pensando nessa segunda situação que eu chamei vocês para viverem, imaginarem, que não é uma situação que hoje a gente está agora vivendo hipoteticamente, mas é uma situação que não deixa de ser real, né? Não deixa de ser real quando for acontecer esse dia da nossa morte. Inclusive, pessoal, não sei se vocês né, estão nesse momento da vida de vocês, mas a gente tem muita dificuldade de pensar na nossa morte. Geralmente a gente pensa na morte do outro, na morte de quem a gente ama, e pensa de uma forma altamente apegada, né? Ai, meu Deus, se o outro morrer, o que é que eu vou fazer? Né? Já tá errado isso daí, tá? Por quê? Se você tá pensando no que você vai fazer se o outro morrer, é porque você não tá sendo quem você deveria para esse outro nesse momento, né? Se você tá carregando todo esse sentimento, então você não tá cumprindo seu dever com essa pessoa, você não tá sendo o que ela precisa que você seja, né? Pensem aí, não sei, eu pensaria nos meus pais, tá? Pensaria nos meus pais. Não só neles, mas eu penso neles porque recentemente eu vi eles e eles não moram comigo. E eles já têm certa idade, né? Então pode ser que eu não encontre eles mais. Que a última vez que eu encontrei eles foi há 15 dias atrás, tá? E eu vivi uma experiência pensando nisso.
essa vez que eu fui ver meus pais foi totalmente diferente de todas as vezes que eu fui. Porque eu tive que lidar. Eu escolhi lidar com essa realidade. Amanhã eu posso não estar aqui. Essa pode ser a última vez que eu vejo meus pais. Então eu vou amá-los. Amá-los como eu nunca amei. E aí eu tive que entender a linguagem de amor de cada um, que aí é coisa para outra live, tá? A linguagem de amor da minha mãe é serviço. E a linguagem de amor do meu pai é presença. Então, eu tentei ser ao máximo. Servir minha mãe e ser presente pro meu pai. E foi uma experiência magnífica, assim. Foi a primeira vez nesse tempo que eu vivi essa experiência com eles de encarar que eles realmente vão morrer sem eu sofrer. Né? Sem eu sofrer pela morte deles. Então, diante dessa segunda situação, tá, pessoal? Que é vocês responderem a pergunta se continuam vivendo como têm vivido ou mudam diante da morte, a gente pode pensar em duas respostas, tá? Alguns de vocês podem pensar, né, pode ter a seguinte percepção. Nossa, se eu posso morrer a qualquer momento, se eu posso morrer amanhã, se eu posso morrer daqui a pouco, então eu vou viver como se não houvesse amanhã. Eu vou viver como se não houvesse amanhã, eu vou viver tudo que eu tenho que viver. E você começa a viver uma sede insaciável. E quanto mais você pensa que você tem que viver tudo que você ainda não viveu, mais você quer viver e você não sabe o que é que você quer viver. É uma sede insaciável. Ou você pode pensar da segunda forma, né? Dessa seguinte forma que eu vou dizer agora. Você pode viver como se o amanhã dependesse do seu hoje. E como se o seu agora fosse o único momento que te restasse. Então, você tem essas duas situações. Ou você, diante da morte, diante do pensamento da sua morte, quer viver tudo o que acha que tem para viver, sai por aí, né, fazendo tudo desesperadamente para não perder tempo, né? Ou o segundo cenário, você pensa, não, eu não sei se vai ter amanhã, mas se o amanhã vier, ele depende do que eu estou fazendo hoje. E mais, se o amanhã não vier, eu vou viver o agora intensamente. Eu vou estar inteiro nesse momento, me dedicando ao meu trabalho, me dedicando a servir ao outro, me dedicando à minha família, né? Cuidando também do meu ser, tá? E o que essas duas situações demonstram pra gente? Primeiro, a primeira situação é uma situação de irresponsabilidade, inconsequência. Né? Aqui a gente pode pegar até um vício para demonstrar, a gula. Então, a gula, o que é a gula? É você colocar para dentro mais do que você pode, mais do que você precisa, e quanto mais você coloca, mais você quer colocar e até passar mal. E nesse outro cenário de viver o agora, viver pensando que o amanhã depende do seu agora, e que você só tem o agora, de fato. Então, você tem que estar inteiro no momento presente. A gente tem aí a necessidade da presença. E essa presença que eu estou chamando aqui, pessoal, não é a presença física. Eu estou. Né? É mais do que isso. O que é que eu chamo de uma pessoa presente? Uma pessoa presente é uma pessoa que, além de estar, ela é. Ela é. Né? Você que é pai, que é mãe, não basta você estar com seus filhos. Você tem que ser para eles. Né? Ah, vou brincar. E você finge que está brincando, mas você não está brincando, você está sem saco nenhum. Você está só ali cumprindo um dever. Você acha que a criança não vai perceber. Né? Mas não é nem em relação à criança não perceber. É você. Você está deixando de ser. Você está matando a possibilidade
de dar um sentido para aquela situação, quando você deixa de ser, tá? Então, a gente tem uma situação de irresponsabilidade no primeiro momento e na segunda situação, uma situação de responsabilidade. Olha só o que Frankl diz em relação à morte, sentido e vida, tá? Frankl, ele vai nos dizer que a nossa vida, né, quando nós pensamos ela na sua transitoriedade, o que acontece? A morte, na verdade, no fundo, é o que faz a vida ter sentido. Mas como assim? É a morte que faz a vida ter sentido. É porque é diante da finitude que a gente tem que tomar uma atitude para fazer com que essa vida valha a pena. Se essa vida fosse eterna, se essa vida aqui no mundo, na Terra, ela não fosse transitória, qual a diferença faria? Qual a diferença faria? Para que eu ia lutar para ser alguém melhor? Para que eu ia fazer um esforço para deixar minha marca no mundo, para ajudar as pessoas com o meu conhecimento, com quem eu sou? Não ia fazer diferença, tá? Então, a morte é o que faz a vida ter sentido para Frankl. E quando nós nos encontramos com a morte, e isso é importante para aquela situação que eu coloquei no começo da live, a última instância, certo? A última instância que nós podemos nos agarrar é a nossa consciência. Então, no final só vai restar a nossa consciência, tá? E para a gente ter uma noção, assim, real do que é esse encontro com a morte, né, de tudo isso que eu tenho falado até aqui, vamos pegar o próprio Frankl, tá? Então, Frankl, como a maioria eu acredito que sabe já, quem vem acompanhando as lives, quem já leu alguma coisa, Viktor Frankl foi um prisioneiro de 4 campos de concentração nazistas. Então, em 3 anos, ele esteve em 4 campos de concentração, um deles Auschwitz. Então, Frankl sabe muito bem o que é viver numa situação extrema de sofrimento. E imagina aí, Frankl, quem leu tem uma dimensão, né? Frankl lá no campo de concentração, aquela realidade, mas até quem não leu, imagina a Segunda Guerra Mundial, as aulas de história aí. Então, diante daquilo, ele não, né, a pessoa olha assim para essa realidade e pensa que é uma realidade que é talvez de ausência de esperança. Mas Frankl, olhando para a vida de Frankl, eu percebo que ele poderia ter 2 escolhas. Olhar para aquilo tudo como um prisioneiro, vendo o pior que o homem pode fazer com o outro, como isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido, então se isso não faz sentido, se ser prisioneiro desse campo de concentração não faz sentido, fazer parte disso, mesmo que sem desejar, não faz sentido, então a minha vida também não faz sentido. Ou então Frankl, né, que foi o que ele fez, ele pensou diferente. Em vez de pensar que não tinha sentido, pensou, tem que haver um sentido. Tem que haver um sentido nisso tudo. E esse sentido tá para fora de nós. Para muitos, ali o sentido era reencontrar os seus. Para outros, o sentido era se saísse vivo dali, terminar uma obra, um experimento científico, algo que podia ajudar a humanidade. Para Frankl, um dos motivadores, né, alguma coisa que ajudava ele a permanecer, era pensar na sua obra também, que estava sendo construída ali também, naquele campo de concentração. Se Frankl tivesse desistido, né, olha só o que ele teria deixado de proporcionar para a humanidade. Porque, além de Frankl ter deixado a logoterapia, a sua história em si, não precisava nem da logoterapia, só a história dele já é algo muito de grande impacto na humanidade. E, além da logoterapia, da sua vida, né, ele marcou tanto a história, a psicologia, que a logoterapia tornou-se a 3ª escola vienense de psicoterapia.
né? A primeira, a psicanálise, e a segunda, a psicologia individual de Adler. Então, para vocês terem noção da dimensão. Então, diante dessa situação no campo de concentração de Frankl, né, ou ter duas alternativas, ou pensar que aquilo não fazia sentido, ou pensar que tinha que ter algum sentido, a escolha, na verdade, é ou você vegeta, né, ou você vence aquela situação interiormente, né? Exteriormente ele não tinha como fazer muita coisa. Ele tinha que ir trabalhar, ele tinha que comer aquela comida péssima, ele tinha que ver os companheiros morrendo, mas interiormente ele tinha a escolha de vencer, se fortalecer, de amadurecer, crescer interiormente. A gente tá chegando no final da live já, pessoal, só avisando, tá? Mas antes do final, eu vou tanto recapitular os pontos principais, quanto eu vou passar um exercício para vocês, tá? Olha só, pensando em tudo isso, né? Pensando na própria vida da gente, outra coisa que Frankl nos ensina é que podem nos tirar tudo, tudo nessa vida podem nos tirar, certo? E mesmo diante de qualquer privação nessa vida, mesmo privar de tudo, tem uma coisa que ninguém pode nos privar. Ô, Cleidinha, vai ficar salva, tá? Mas fica aí, que ainda tem um pedacinho. Podem nos privar de tudo, tá? Menos da nossa liberdade de ter uma atitude alternativa diante do sofrimento. Então, imaginem a situação de Frankl mesmo. Quantas vezes ele viu, lá no campo de concentração, vários prisioneiros na fila da morte, e aí ele conseguiu perceber que há pessoas que morriam cabisbaixas e outras que morriam de cabeça erguida, com dignidade. Então elas escolheram, elas no fundo viveram isso, que elas estavam privadas da própria vida, elas iam morrer ali, mas ninguém poderia privá-las da liberdade de escolher como viver aquele sofrimento, como morrer. A morte ia acontecer, mas o estado dessa pessoa diante da morte, ela poderia escolher. E diante dessa liberdade que a gente tem de escolher, né, escolher como viver, escolher como sofrer, é importante que a gente saiba o que é o medo e o que é a coragem, tá? Então, muitas vezes a gente se esquiva ao máximo do sofrimento. E esse medo de sofrer, na verdade, no fundo, pode ser, tá, uma extrema covardia. Muitas vezes o medo de sofrer esconde uma covardia. E sabe o que a covardia faz com a nossa vida? A covardia, ela mata a nossa biografia. Todos os momentos em que a gente é covarde, nós estamos morrendo biograficamente. Nós estamos matando a nossa biografia. E outra coisa, né? Já que o medo de sofrer pode ser uma covardia, a coragem de sofrer é considerada a coragem maior entre as coragens. Então, olha só, enfrentar o sofrimento é a maior coragem que nós podemos ter diante da vida. Então, o que eu digo para vocês diante disso? Nós precisamos aprender a sofrer com bravura, certo? Sofrer com bravura. Como é que a gente faz isso? Parando de ter pena de nós mesmos, tá? Pare agora de ter pena de você. Pare de se mimar. Pare de tratar a si mesmo como uma criancinha. Seja bravo, no sentido de enfrentar, de assumir a força que você tem com você. E se você ainda não se sente forte, vá procurando fortalecer a sua personalidade. Há várias formas, das mais pequenas. Você não precisa fazer um ato heróico. As pequenas coisas do dia a dia podem te fortalecer. E, já chegando aqui no finalzinho, né? Com uma frase de Frankl, que acredito que dá um fechamento para tudo que a gente tem falado nessa live.
quando nós não somos capazes de transformar uma situação, nós somos desafiados, nós somos chamados a mudar a nós mesmos. Então, quando nós não conseguimos mudar uma situação, um ambiente, uma realidade, nós somos convidados a mudar a nós mesmos, certo? E aí, minha gente? Foi pesado? Foi leve? Tá de boa? Todo dia vocês pensam na morte assim? Falem aí. Tá todo mundo calado, meu Deus. Acabei com a noite de sexta-feira de todo mundo. Então, falem alguma coisa. Vocês estão aí, né? Ainda estão. Então, pessoal, muita gente chegando depois, mas a live vai ficar gravada, tá? Emerson, você pensa na morte, mas desta forma não. E de que forma você pensa, então, na morte? Ó, a Ilane achou ótima. Acho que entendeu o recado da live. Luiz, já conversei contigo, né? Ah, minha gente, não saiam daí não, viu? Que eu tenho um exercício pra vocês. A live vai terminar com o exercício. Essa live é diferente. Ela não vai terminar com uma frase, não vai terminar com filme, nem com livro. Vai terminar com exercício pra vocês fazerem, uma tarefa de casa, tá? Então, resumindo a live de hoje, tá? 4 coisinhas essenciais que a gente viu na live de hoje. Primeira, tá? É a morte que faz com que a vida tenha sentido. Parece muito louco, né? Mas é isso, é a morte que faz com que a vida tenha sentido, tá? Não é pra vocês pensarem, já que eu vou morrer, eita, então vou viver de qualquer forma. Não. Já que eu vou morrer, eu tenho que fazer essa vida valer a pena. Mudança de perspectiva. Segundo, podem nos privar de tudo, tá? Menos da liberdade última de escolher uma atitude alternativa diante do sofrimento. Então, você pode escolher, mesmo na pior situação, como você sofre e como você morre, tá? Como você interiormente morre, que acaba sendo também uma atitude comportamental, nem que seja uma cabeça erguida. Terceiro, é importante, pessoal, que a gente, diante da visão da nossa morte, que a gente escolha viver aquela segunda alternativa que apresentei para vocês. Viver como se o nosso amanhã dependesse do nosso hoje e como se o agora fosse o último momento que a gente tivesse. Isso faz com que a gente, além de estar presente, sejamos, tá? Não basta estar presente, tem que ser presença, tem que estar inteiro no que você está fazendo, inteiro com as pessoas que você está se relacionando, inteiro com as pessoas que você ama. Né? Quarto, para a gente finalizar e ir para o exercício, tá? Quando nós não somos capazes de transformar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, tá? Então, fechando com esse resumão, eu vou deixar um exercício para vocês. Bom, pessoal, quem assistiu uma das lives de Rebeca, uma das últimas, viu que ela falou do necrológio, né? Mas não é o necrológio que eu vou citar para vocês, passar para vocês. O necrológio, ele é interessante, muito, muito, muito. Quem não sabe, o necrológio é um exercício que a gente faz também em relação à morte. Nós imaginamos que nós morremos sem dia, sem hora, tá? Imagine agora, tá? Não é para marcar dia nem hora. Você morreu agora e aí uma pessoa que te conhece muito bem vai escrever uma carta comunicando a sua morte para outra pessoa
que te conhece. E aí nessa carta, essa pessoa que escreve, um amigo seu, enfim, vai escrever a tua história, né? Comunicando, fulaninho, né? Venho trazer a notícia de que nossa querida amiga fulana, Rosiane, faleceu, veio a óbito, enfim, fez a passagem. E ao relembrar a vida de Rosiane, nós podemos... Aí pronto, escreve sobre a vida, a sua vida. E, detalhe, não é para escrever sobre a vida que você está levando, é para escrever pensando na sua melhor versão. Pense aí, versão Rosiane Master, potência máxima, né? O que eu, na minha melhor versão, teria realizado nesse mundo. Essa é a intenção do necrológio, é nos chocar com a nossa versão real e nos impulsionar para nossa melhor versão. Mas o exercício de hoje não é o necrológio, tá? O exercício que eu quero passar para vocês, e aí depois eu vou abrir até uma caixinha de perguntas para vocês falarem como se sentiram. O exercício de hoje sobre a morte é o seguinte, pessoal. Eu vou pedir para vocês, né? Não é uma obrigação, claro, não vale nota, mas é um exercício para a pessoa de vocês, para a vida de vocês. Vocês vão fazer uma lista dos convidados do velório de vocês. Como é essa lista, tá? Não é para fazer uma lista de quem vocês querem que esteja no velório de vocês. É uma lista das pessoas que você sabe ou acha que vão estar, tá? Morreu agora. Também não é para marcar dia nem hora. Eu vou morrer no domingo. No domingo de manhã, que eu sei que meu pai e minha mãe podem... Não, agora. Morreu agora, tá? Agora, quem é que iria para o seu velório, tá? Quem poderia, quem você acha que iria, certo? Esse é o exercício. Pode ser, pessoal, que vocês percebam que as pessoas que vocês gostariam que estivessem não vão estar, mas que vão estar outras pessoas que vocês talvez não estejam valorizando como deveriam, né? Pode ser alguém que é amigo da família, pode ser alguém que não é tão íntimo, mas que foi fazer essa presença. Para quem não... Mas eu vou dar uma alternativa para quem não pensa em velório, tá? Tem gente que realmente não quer morrer, quer que não tenha velório. Então, para quem não pensa em velório, eu vou dar outra alternativa, tá? É a seguinte: pensar que se você morresse agora, para quem você faria falta de fato? Para quem você realmente deixaria aí um sentimento de adeus, tá? Então, duas situações para vocês. Ou a lista de convidados do velório, ou, para quem não quer um velório, pensar em quem sentiria a falta de vocês, tá bom? Então, Cleidinha, vai fazer e deixar com o esposo, Minha nossa. Amor, no dia que eu morrer você chama tal e tal pessoa. Ai. Ilane, gostou da segunda alternativa. Então, quem quiser faz as duas. E aí, quem quiser também, pessoal, pode conversar, mandar pra mim as impressões desse exercício pelo direct, tá? Ou então, eu pretendo abrir uma caixinha, vou dar um tempo aí, né, que isso demora, nem todo mundo vai escrever agora, até porque é sexta-noite, mas eu vou deixar aí, dar uns dias, e vou botar uma caixinha para perguntar quem fez e como foi, tá? E quem quiser pode vir no direct conversar sobre como foi a experiência, tá bom? Então, é isso, pessoal. Quem é você diante da morte? Se você acha que essa live pode ter um impacto na vida de alguém, então compartilha, tá? E assiste de novo, porque é sempre importante a gente pensar sobre essas questões, tá? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta. Já cheguei aqui no meu limite.
Bom, então, pessoal, vou encerrar a live. Muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhem e me mandem aí como foi para vocês fazer o exercício da lista do velório ou então da lista de pessoas que vão sentir falta de vocês, tá? E obrigada, Ilane. Tô curiosa, viu? Vou esperar. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom final de semana. A gente se encontra semana que vem, tá? As lives não acabaram por aqui. Quando começou julho, eu disse que a gente ia ter 4 lives em julho sobre logoterapia. Tivemos as 4 e tivemos mais uma bônus, né? Que foi sobre o curso do Ítalo. E no mês que vem, eu não vou contar agora, vou deixar vocês na curiosidade. Vai ter um projeto maravilhoso de lives, tá? E eu já tô doidinha pra contar, mas não vou contar. A gente continua as lives em agosto e até onde Deus quiser. Um abraço, bom final de semana. Tudo de bom. Boa semana, a gente se encontra semana que vem. E a gente se encontra nos stories, tá? Compartilha. Beijo, até mais.